noite a todos. Com muita alegria que retornamos para mais um momento de evangelho, de culto do evangelho no lar. Que possamos receber em nossas casas essa luz que vem do alto, através desses mensageiros do nosso Mestre Jesus. Bem, vamos lembrando os recados de início, aqueles que desejarem colocar um recipiente com água próximo para que essa água possa receber desses eflúvios do alto e transformarem em remédio para todos nós. Nós, aqui, que estamos encarnados, nossos irmãos menores e também as nossas plantinhas. Vamos ler o nosso Minutos de Sabedoria. Tanta sabedoria. No item 163, mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca o seu equilíbrio. Caminhe para a frente, alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. Tomemos a nossa serenidade interior, que o que vier de fora não conseguirá nos abalar. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos em torno do estudo do Evangelho, a vida do nosso Mestre, aquele que se fez verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com tanta luz. Que assim seja. Bem, hoje eu fui procurar lá no nosso livro Jesus no Lar uma história bem bacana. Nessa época de Natal, vamos lembrar daquele que realmente, da data e daquilo que realmente nós comemoramos, a vinda de Jesus. E encontrei no capítulo 25 desse livro a visita da verdade. Muito bacana, né? O que seria essa tal da verdade? Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que bacana. Ouvindo recentemente o Arthur Valadares numa de suas palestras, de seus estudos maravilhosos, como sempre, ele nos traz a reflexão à luz de Emmanuel, que Jesus, ao descer, a estar entre nós, na manjedoura, ele mostra o caminho. Qual o caminho? O caminho da simplicidade e da humildade. O caminho de estar entre aqueles que realmente necessitam de todos dele, que somos nós, os doentes. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, há como base de todas as virtudes que devemos cultivar a simplicidade e a humildade. Esse é o caminho. Mas aí ele vem nos mostrar como o quê? Viver a verdadeira verdade, a sua vida. E o que nós vamos ver aqui, eu acho que é um pouco daquilo que nós vimos, presenciamos através das histórias trazidas pelos evangelistas da vida desse divino Mestre Jesus. E ele falou que eu também sou a vida se resumindo, segundo Emmanuel, no Gólgota, quando ele nos mostra qual é realmente a verdadeira vida, a vida espiritual. Ele veio, esteve entre nós, voltou ao plano espiritual e nos mostrou que nada acaba quando aqui nos despojamos desse corpo físico. Então vamos lá, a visita da verdade. Certa feita disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou-o no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Jesus, difícil da gente entender ainda, Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Quando estamos aí, vamos dizer, cegos, aquela luz muito forte, nos prejudica até. Então, tem que ser uma luz gradativa, conforme a nossa capacidade de absorver e utilizar essa luz. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura,
onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Ora, não vamos pensar só nas cavernas físicas, mas também nas cavernas que nós nos colocamos, né, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Essa caverna interior, que nós não conseguimos muitas das vezes sair dessa caverna. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Olha só, ele estava dentro de uma caverna fechado, mas mesmo assim ele ainda se sentia o melhor de todos. E olha que Jesus fala, não obstante em sua cegueira. Que cegueira seria essa? Dos olhos físicos ou a da alma? Aquela que não consegue enxergar o que realmente é. Lembra da humildade? Humildade, como nos lembra Kardec, não são os baldos de inteligência, mas são aqueles que sabem verdadeiramente o que são. Nem mais, nem menos, como diz um amigo. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava, dizia ele em gritos comoventes. Pediu uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável, ou seja, estava ali em plena saúde física. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Olha lá, insulamento. Quantos de nós nos fechamos dentro das nossas ostras, vamos dizer assim, dos nossos cascos, e nos privamos de estar com os outros, e aí sim ter a oportunidade da prática da verdade. Então, ele se achava apto, robusto, né? Aproveitável, porque ele ainda se mantinha dentro daquela caverna escura. Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Ora, ele, tão apto, tão bom, por que ele ainda era colocado naquele ambiente tão fechado, tão de um odor fétido? Por que ele merecia estar ali? Então, notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, lembra-se, nenhuma prece fica sem resposta. Entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe quem? A fé. Então o pai envia aquele irmão, né, dono de si, dentro da sua cegueira, envia-lhe a fé. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé que devemos entender como confiança. Ora, então vamos ver. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir em quê? Na oração. Então a fé ainda insuflou ainda mais dentro dele aquela confiança de que ele estava ali naquele momento, mas que no futuro ele ia encontrar essa luz, essa porta libertadora para sair daquele estado em que ele se encontrava, apesar de se sentir o melhor de todos. E aí o que essa confiança lhe estimulou? A oração. Essa grande ferramenta que temos de entrar em contato direto, sem intercessores, com a fonte divina, que é o nosso Pai. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Ou seja, ali não teve aí a persistência, né? A paciência, a resignação de continuar a orar e aguardar com paciência. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe quem? A esperança. Lembra? A fé, mãe da esperança e da caridade. Então, a fé foi-lhe enviada. Ele até de princípio assimilou aquela força, aquele pensamento, mas logo se entregou novamente ao seu insulamento, vamos dizer assim. Mas aí o pai lhe mandou a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida. O que é senão essa certeza de que nada acaba aqui, de que nada começou aqui, essa esperança de que se hoje passamos por momentos difíceis, lá na frente, porque nada acaba, tudo é eterno e infinito, tudo vai melhorar. Buscando-lhe secar o pranto desesperado, para isso rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. Então nada melhor que essas virtudes, essas potências da calma, da resignação, da fortaleza, quando a gente junta com a fé, com a confiança nesse futuro, porque nós temos alguém que zela por nós, e quando juntamos a essa esperança de que sabemos que nada acaba aqui. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retomou a lamentação. O que falta? A persistência, a perseverança naquilo que ele estava sendo ali intuído. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que quem lhe procurasse agora? A caridade. Fé, mãe da esperança e da caridade.
A nova mensageira, a caridade, acariciou e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe for abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, lembra que ele se achava apto, robusto, o melhor de todos, mas, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe quem? A verdade. Então não lhe bastou a fé, nem a esperança, nem a caridade. Aí o pai teve que lhe mostrar quem? A verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, ora, lembra que ele estava na escuridão? E aí então fez-se luz. Lembra que ele se achava o melhor de todos, o mais apto, o mais robusto, e por que tanta robustez daquela saúde física ainda se mantinha preso àquela caverna da escuridão? E aí, quando se fez-se a grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Lembra da humildade? Saber entender realmente aquilo que nós somos, nem mais e nem menos. E quando essa luz da verdade se lhe fez perceber quem ele realmente era, ele não se viu o melhor de todos. Ele não se viu tão robusto, ele não se viu tão sadio do corpo físico. Olha o que Jesus fala. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. Ou seja, a podridão daquele corpo físico, alimentado por aquela mente egóica, daquela mente vaidosa e orgulhosa, fazia-se despojar, a se mostrar no seu corpo físico as chagas. E aquelas chagas putrefadas exalavam aquele odor que ele mesmo sentia. O pobre tremeu cambaleante. E notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, ou seja, quando a verdade chega e nos dá a oportunidade de reconhecermos quem? As nossas sombras. Lembra quando Kardec disse, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua vontade da sua transformação, a sua vontade em domar as suas más tendências? Então essa verdade nos dá a oportunidade de enxergar em nós. Lembra da página do início? Da consciência, da mente, do poder da verdadeira fonte de equilíbrio está aqui dentro. E quando a verdade nos mostra realmente aquilo que precisamos melhorar em nós, meus irmãos, aí nós somos chamados à prática. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, ou seja, ele se sentiu incapaz de lutar pela sua própria cura e se sentiu aí obstruído, né? Não conseguia encarar a verdade de frente a frente, encarar aquilo que ele realmente era, para aprender a limpar-se e purificar-se ele mesmo. Nós mesmos somos o remédio dessa nossa doença, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Na prática de quem? Lembra do caminho? Qual é o caminho? A simplicidade e a humildade. Fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Então, quando somos chamados ao exercício dessa prática da caridade, a prática da fé, a prática da esperança, quando nos é descortinada a verdadeira vida, a verdade, o que Jesus veio nos mostrar, muitos de nós, assim como eu, preferimos voltar para as nossas furnas, para o nosso insulamento, continuar sendo consumidos pelas nossas chagas. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do eterno, ou seja, nós só sabemos pedir. Pedir. Pedir, nós somos expert, pedintes. Sentem-se com recepção a todas as bênçãos do eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Nós imploramos ajuda, mas será que quando chega a nossa hora de ajudar, nós estamos dispostos? Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Quantas vezes estamos em nossas casas e nos somos chamados a parar esses minutos do Evangelho no lar e nos dedicarmos ao estudo, à reflexão da vida de Jesus e nos conectarmos a esses benfeitores espirituais que estão à nossa volta. Mas a preguiça vem. Não, deixa para depois, fica lá gravado, depois eu ouço. E aí passa-se os tempos
E a gente pede as oportunidades de nos esclarecermos e de praticarmos, fugirmos do compromisso que é essa fidelidade, essa fé entendida como fidelidade ao Pai. Quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão de que somos poderosos, melhores, robustos, sadios, mas insistimos em vivermos insulados dentro dos nossos cascos, se privando da prática e de sermos instrumentos desse Divino Mestre. Meus irmãos, a verdade. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos então agradecer por mais este momento e junto a esses benfeitores que vêm do alto, dentro dos nossos lares, que temos a oportunidade desse momento de receber tantos irmãos, já esclarecidos ou ainda famintos da verdade como nós aqui estamos. Obrigada, Mestre, por fazer da nossa casa o seu cunho familiar para o momento de ensino e reflexão. Agradecemos ao Pai a vinda deste irmão ao nosso orbe, a comandar este rebanho de ovelhas doentes, sedentas, mas principalmente iludidas de que já são perfeitas e que se bastam. Que na prática da comunhão, da prática da vida em sociedade, do respeito, da tolerância, da indulgência e do perdão e do bem para com todos, possamos exercitar este amor que tu nos convidastes a expressar. Obrigada, Mestre, pelas águas que aqui, onde são derramadas essas energias benfazejas, que possamos saciar a nossa sede, essa sede que também nos faz buscar este conhecimento. Obrigada, Senhor, por mais este momento. Fique conosco, hoje e sempre, e que nós realmente possamos e desejamos estar com você hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, e seguimos confiantes na fé, na esperança e na prática do amor, na caridade. Que assim seja.